Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, contemplamos Jesus no templo, por ocasião da festa da dedicação do templo, onde ali nós vemos Jesus caminhando naquele lugar, perto do pórtico de Salomão, onde ali alguns judeus vão perguntar a ele se ele é o Messias e pede para que ele dissesse abertamente. Jesus ele não vai responder aquilo e da forma que aqueles judeus ali estavam perguntando ou estavam querendo ouvir da boca do próprio Cristo. Mas Jesus vai dizer: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Veja que Jesus Cristo está nos chamando a atenção que as obras elas falam mais do que as palavras. Mas para que nós possamos contemplar e perceber as obras de Deus, para que nós possamos perceber essa grande obra de salvação que é realizada através de Cristo, é necessário que nós aprendamos a escutar e a discernir a voz dele, para que assim nós possamos aprender o verdadeiro ensinamento, para que possamos corresponder à verdadeira voz que nos chama para uma obra de salvação e depois segui-lo. Nesse segmento nós vamos aprendendo a entender aquilo que essa voz nos ensinou. Por isso que essas duas atitudes, escutar e seguir, é importante, porque no escutar nós conhecemos a Cristo, conhecemos o seu ensinamento, conhecemos os seus sinais. E no seguir nós vamos aprendendo a entender esses ensinamentos, entender esses sinais e entender o próprio Cristo, porque são duas coisas que precisam estar sempre unidas: o conhecimento com o entendimento. O conhecimento sem entendimento não vale de nada, assim como que o entendimento, só há entendimento quando há um conhecimento. Por isso que Jesus Cristo ele vai falar sobre as obras, porque as obras é aquilo que nasce da nossa vida a partir de um verdadeiro entendimento daquilo que nós conhecemos. Jesus é esse que pratica essas obras de salvação. Aquele povo via as obras que Jesus realizava através desses sinais messiânicos, mas mesmo assim eles não acreditaram. Não acreditaram porque não eram ovelhas de Cristo. Não acreditaram porque não aprenderam a escutar a voz de Cristo e não aprenderam a segui-lo, porque somente no seguimento eles compreenderiam, eles entenderiam aquilo que era assim o verdadeiro ensinamento de salvação. Por isso que Jesus ele vai realmente nos chamar a atenção sobre essa realidade das obras, porque as obras elas são o verdadeiro testemunho que Jesus Cristo quer da nossa vida. Porque assim como ele primeiro faz para depois falar, assim também ele quer que cada um de nós primeiro pratiquemos, para que depois nós possamos realmente iluminar as consciências através daquilo que nós realmente realizamos, através das nossas atitudes. Essa é a vida de cada cristão
E é por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a essa realidade do escutar e do seguir, do aprender, do conhecer e do entender aquilo que nós conhecemos, para depois sim praticar. E na medida em que nós praticamos, nós permitimos com que o verdadeiro testemunho de Deus se manifeste através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.